Na vida, como você deve bem saber, a calma, o silêncio, a razão, tudo isso é essencial para passar pelas dificuldades sem problemas desnecessários. Pode achar que não, mas às vezes só de tratar uma circunstância com calma já garante a solução. E os ensinamentos do estoicismo ensinam exatamente isso: a se virar sozinho, trabalhar com seu potencial e garantir o melhor sem excessos ou descuidos. Quer saber mais sobre essas lições e hábitos? Então vamos ao que interessa. Pratique a indiferença. Você tem que parar de se importar tanto com as coisas, gastando a sua concentração com assuntos tolos ou preocupações fora da sua realidade. Por exemplo, se preocupar com algo que supostamente acontecerá daqui meses ou anos. Se você pode se precaver de algum modo, se preparar treinando alguma habilidade ou estabelecendo alguma circunstância que te ajude, tudo bem. Mas, se são preocupações que te fazem andar em círculos, todo frustrado, para no fim não te gerar nenhum resultado, então qual é o sentido? O mesmo com assuntos polêmicos ou tolos. Hoje, com seu celular, você acessa inúmeras informações. Mas me diga quantas são de fato úteis para ti, trazendo a você um excelente conhecimento. Entende que no mundo atual existe um excesso de informação que só desgasta e tira o seu foco daquilo que é realmente importante? E por último, as pessoas. Tantas interações, supostas obrigações, falação em excesso. Às vezes, é só dar um basta, levantar e ir embora, sem explicação, sem dar satisfação. Apenas agir com indiferença e dar as costas para determinadas situações ou compromissos. Sabe, é isso que falta em você nesses últimos tempos. Seja com preocupações, assuntos ou interações sociais. Às vezes, a decisão mais inteligente é ignorar ou não ter nenhum tipo de opinião sobre. Se desconectar, apenas não dar a mínima e se concentrar somente no necessário para você. Isso é ser indiferente de fato. E em um mundo cheio de excessos e interações inúteis, selecionar bem o seu foco e informação serão essenciais para um sucesso tranquilo e duradouro. Portanto, proteja sua concentração e mantenha o seu raciocínio limpo de qualquer inutilidade ou preocupações tolas. O que ninguém sabe. É tão prejudicial assim as pessoas tomarem conhecimento dos seus interesses e daquilo que você faz? Sim, e é muito. Me recordo uma vez de um indivíduo que decidiu contar para as pessoas que tinha acabado de conseguir um emprego. Contou todo eufórico, feliz da vida porque já fazia alguns meses que estava desempregado. Pois bem, não durou nenhuma semana no novo trabalho. E o porquê? Bom, talvez porque não era o que a empresa queria, às vezes fez um trabalho ruim logo de cara. Mas tem sempre aquela hipótese. Se contou para os outros, talvez os outros te sabotaram ou invejaram tanto que alguma energia ruim te afetou. E veja bem, eu não costumo acreditar em energias ruins. Esse papo de energias não é para mim. Mas é inegável que em certas situações dá tudo errado sem explicação alguma, pelo menos nenhuma explicação racional. Enfim, cuidado, sabe? Porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E essa é uma regra que deve seguir à risca. Já que você nunca terá 100% de certeza sobre o que as pessoas são capazes de fazer contra o seu rumo. Você não tem ideia se os indivíduos realmente te apoiam, se são confiáveis, se ficam felizes junto contigo. Não dá para ter essa certeza. E no meio da dúvida, o melhor é ser cauteloso. Portanto, conquistas que ainda não estabeleceu, não conte jamais.
E memórias felizes no geral, algo que vivenciou sozinho, ou um excelente momento com uma pessoa, vai por mim. Mantenha essa memória intacta em sua mente ou entre você e a pessoa só. Porque quando se trata de instantes especiais ou felizes, pode ter certeza que terá sempre alguém tentando estragar de algum modo, tirando de ti essa circunstância especial. Se satisfaça com pouco. Aquele que quer demais se torna vulnerável. É como um reino que espalha suas tropas em diferentes territórios, tentando conquistar todos. Dividirá sua força e criará brechas em suas fortalezas, estabelecendo condições para invasões e fraquezas no geral, o que pode resultar em uma derrota fatal. O mesmo contigo. Quando você quer demais e não se satisfaz com o que tem, tende a não só gastar mais dinheiro e recursos no geral, como também esse acúmulo em si te acostuma muito mal, te confortando em excesso, enfraquecendo com os desejos da mente, tirando a sua razão para colocar no lugar as vontades e prazeres. E no meio desse comportamento você abre feridas em sua consciência, plantando fraquezas que infeccionam, e com isso as vontades transformam-se em impulsos, e os desejos passam a ser vícios. Quando perceber, achará que pode parar, pensará que pode voltar a ser quem era antes, mas já estará perdido, querendo demais e nunca aproveitando o que já tem. Sendo assim, tenha a maturidade de saber limitar as suas vontades. Saiba dizer não para si mesmo, definindo regras para quem você é, para o seu rumo em si, e amadurecendo diante do básico, não do excesso. Críticas e ofensas são motivações. Quando alguém fala besteira para ti, por que a sua primeira reação é retrucar de volta? Criticando a pessoa também e às vezes até ofendendo na raiva. E tudo bem, mesmo que não fale nada. Por que então se sente mal em silêncio? Pensando não uma, mas várias vezes ao longo do dia por que a tal pessoa falou aquilo para você. Veja bem, a resposta é simples. Se você não fez mal para a pessoa, e ela tenta do nada rebaixar algo que faz ou algo que você é, fazendo pouco caso das suas habilidades, ou criticando conquistas suas, é porque a pessoa se sente frustrada com o seu sucesso ou desenvolvimento, querendo ter o mesmo ou semelhante e nunca conseguindo. E quando os medíocres percebem que não conseguem o mesmo que você, tentam de todo modo descredibilizar e te criticar, às vezes nem para te ofender em si, mas para que eles acreditem nas próprias mentiras, tentando de todo modo escapar do incômodo que sentem ao visualizarem o seu sucesso. Então, quando receber provocações do nada, quando tentarem te atacar com críticas e ofensas, simplesmente porque você constrói o seu sucesso todo dia, apenas deixe essas pessoas gastarem saliva. Deixe que se sintam péssimas com o que você faz e apenas sinta motivação. Já que quando o seu sucesso silencioso causa barulho ao redor, é porque você está na direção certa, se diferenciando, incomodando os medíocres diante do desenvolvimento único que obtém diariamente. Exercite a autoanálise. Você cometerá erros, falará o que não deve, agirá de maneira tola em inúmeros momentos. Qual é? Achou que era perfeito? Pense bem. Se as pessoas ao redor erram toda hora e você mesmo fica perplexo com algumas situações, por visualizar que as pessoas não percebem que erraram, por que acha que isso não acontecerá contigo? No momento de distração, no descuido, na raiva ou estresse, você, sem pensar muito ou na pressa, pode cometer deslizes que estragarão o seu desempenho ou comprometerão o seu plano. E em boa parte desses erros e dificuldades que cria para si mesmo, se não se atentar, pode aumentar ainda mais o problema. Por isso, todo dia,
é essencial fazer uma autoanálise sobre si, para constantemente ficar de olho em você e se corrigir caso necessário. O que falou para fulano, será que foi demais ou no ponto certo? Aquela ação que fez e que logo em seguida surgiu uma dificuldade, o problema teve alguma relação com o que fez? E aquele obstáculo que sempre reaparece na sua vida? É apenas azar ou algo que é gerado a partir do seu comportamento? São essas perguntas que deve fazer para ti, mantendo uma constante vigilância em seu próprio rumo. Afaste-se de sentimentos tolos. Tantos sábios que por alguma brecha psicológica se tornaram tolos por conta do amor, ou indivíduos sérios que, em uma faísca de euforia, no descuido, entregaram suas posições e perderam boa parte do que tinham. A realidade é que sentimentos deixam boa parte de nós burros. Claro, amar é bom, sentir felicidade nem se fala, é essencial. Porém, quando não controlamos essas sensações, quando acreditamos que o mundo é belo e apenas seguimos nesse rumo emocional, sem nenhum tipo de cuidado ou pensamento, tendemos a, achando que estamos ótimos, cair em um precipício de erros e tomando uma queda forte por meio da realidade. Pois sentimentos, quando sentidos sem maturidade e nem raciocínio, estabelecem rapidamente ilusões. Faz com que não enxergamos aquilo que está bem na nossa frente. E pior, torna você limitado, por sempre interpretar os detalhes ao redor de maneira corrompida, deixando escapar sinais e não sentindo perigo e vulnerabilidade se aproximarem. Sendo assim, quando sentir, sinta, mas como alguém maduro e sábio, como uma pessoa experiente, não como um indivíduo ingênuo e eufórico. Ler para se fortalecer. Da mesma forma que precisamos nos alimentar no mínimo 2 vezes por dia para ter um excelente funcionamento do corpo e até da mente, a nossa consciência e raciocínio para funcionar de maneira eficaz e rápida necessita de boas informações. Não só para preencher lacunas do seu conhecimento, mas para também estimular a criatividade, afiar o raciocínio e gerar inspirações. E o que há de melhor no mundo para garantir essas melhorias do que um livro? Ler. Fortalece a mente, desde que leia com atenção, de fato absorvendo as informações ou interpretando a história. Afinal, não adianta só abrir o livro e ler cada palavra simplesmente, de forma rasa, sem pensar muito. Você tem que conectar as ideias ali estabelecidas, pesquisar palavras que não conhece, estudar determinados trechos e retirar lições de parágrafos. Pois quanto mais destrinchar um livro, maior será a eficácia da leitura para a sua consciência, que se alimentará de cada palavra. Acostume-se a não confiar. Em certos momentos da sua vida você olhará para os lados e só enxergará julgamentos. Ninguém te dará apoio, ou conselhos, nenhum tipo de auxílio. As pessoas não acreditarão no seu potencial, ou não terão a capacidade de enxergarem esse potencial em si. E no meio desse caminho único, onde caminhará sozinho, você em si não deve confiar também. Por birra? Não. Por questões lógicas. Já que se não te apoiam, não querem que você ganhe também. Não querem quebrar a cara ou admitirem que estavam errados sobre ti. E por isso muita gente que parecerá gente boa até, no fim torcerá contra e estabelecerá dificuldades em seu rumo, caso você dê brecha. Não só isso, às vezes nem se trata de apoio em si, mas de pessoas má índole no geral. Então cuidado com quem aparenta ser legal demais, cuidado com quem acabou de conhecer, porque você também nunca sabe quais são os reais interesses da pessoa. Enfim, não é para viver paranoico, mas viva com desconfiança, dando um passo para frente, mas sempre preparado para dar um passo para trás e se defender caso seja necessário. Já que hoje em dia,
Quem mais prejudica não são desconhecidos, mas sim os tais amigos, a pessoa que dizia te amar, familiares e assim por diante. Não busque aprovação. Vamos supor que você coloca um planejamento em prática. Resultados começam a aparecer. Um bom ritmo se desenvolve. E então chega aquele enxerido, talvez um tio, e diz que se fosse você pararia, que é melhor mudar a direção, pensar em fazer outra coisa. Te aconselha que o tal caminho não é bom e no fim passa alguma visão genérica sobre sucesso para ti. Só que o ponto é, esse tio é cheio de dívidas. Viveu sempre com problemas, prejudicou a própria vida. Então por qual razão você dará ouvidos para alguém assim? O mesmo no meio profissional. Às vezes você desanima por alguns profissionais da área te disserem que o que você faz não dará certo. Só que ao analisar a carreira dessas pessoas, verá que só são aqueles funcionários que estão há anos na mesma função, que não se diferenciam, muito menos inovam o que fazem. Entende? Às vezes ficamos desanimados com as opiniões alheias e buscamos aprovação para nos sentirmos bem, sendo que em boa parte dos casos são conselhos e aprovações sem base alguma. Mera tolice, que caso te influencie te levará para uma direção ruim. Enfim, se você confia nas suas intuições, se o seu planejamento demonstra bons sinais, então siga de forma racional, concentrado nesse esquema, em vez de dar moral para quem no final das contas não tem a mínima ideia do que está falando. Aprimoramento silencioso. Não há nada mais prazeroso do que estar na melhora, seguindo um ritmo perfeito no total silêncio, corrigindo problemas, erros, vencendo obstáculos, melhorando as habilidades, aprimorando a mentalidade. Quando se define a vida dessa forma, avançando no silêncio, você ganha paz, e com a paz melhora definitivamente a sua concentração, pois sem o estresse desnecessário, sem a atenção indesejada e sem gastar energia sem propósito algum, você já resolve metade dos problemas, porque esse é o ponto. Boa parte dos problemas que te incomodam são gerados nessa tolice de falar demais ou de agir no descuido. Apenas fique na sua quando quiser melhor. Quando pretende melhorar, permaneça no silêncio. Cultive esse ato da paz, de ser discreto quando sentir que precisa dar um jeito na vida. Não tem erro. Condicionar a sua mente. As pessoas dizem que estão no tédio, que o domingo à noite é angustiante, que dia de semana não sentem motivação para fazer nada, que isso e aquilo. Até culpam o pessimismo do mundo pelo fato de que possuem vidas pessimistas também. Mas me diga, como está a sua mente? Sem vontade quando deveria? Um pensamento mais lento? Uma preguiça até para levantar da cama? A sua mente é bombardeada de estímulos ruins através do que vivencia na sociedade e também do que te influencia pelo celular e redes sociais. Esses 30 minutinhos ou 1 hora que fica rolando a tela do celular só vendo conteúdos aleatórios, você acha que não te faz mal, mas faz. Essas distrações são armadilhas. Servem para atrasar o seu raciocínio e desaparecer com suas vontades. Logo, condicione a sua mente a ser mais ativa. Não se perca nessa modernidade estúpida e não deixe a tecnologia ditar a rotina do seu dia. Evitar ao máximo reclamações. Quando você reclama, não só expressa de maneira negativa uma circunstância, como também diz para a sua própria consciência que não é capaz de lidar com seriedade. Afinal, se tivesse a competência necessária para tratar o problema com maturidade, resolveria quieto, já que reclamar de nada adianta. É apenas uma forma tola de tentar desabafar a frustração. Sendo assim, quando sentir estresse,
ou frustração no geral, apenas pare um pouco, vá para um canto e pense, respire sem distrações. Apenas você e a realidade, conversando consigo mesmo em total silêncio. É bem melhor do que se expressar errado e ficar por aí falando besteira. Porque o que importa é uma mente racional e calma, não uma falação negativa que não te leva para lugar algum. Aliás, reclamar só traz ainda mais estresse. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.